Boa noite, pessoal. Eu quero louvar a Deus por essa linda oportunidade que Deus tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui para anunciar o Evangelho da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler junto com os irmãos em Mateus capítulo 26, o versículo começa do 36 até o 39. Mas eu vou ler apenas o 38 e o 39, que diz o seguinte: Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se seu rosto, orando, e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu quer. Meus irmãos, aqui nós temos um exemplo voltado à oração. Jesus Cristo, Filho de Deus, como a palavra falou, ele convocou os discípulos para ir a Getsêmani, um jardim, aonde Jesus, muitas das vezes, momentos, ele foi lá para orar. Mas nesse último dia, nessa última passagem que ele passou lá, praticamente foram as últimas orações que ele fez antes de ser morto. Tudo bem? O que acontece? Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Veja bem, o que nós aprendemos com isso? Jesus, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. E ele orou ao Pai e disse: Pai, passa de mim esse cálice, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele sentiu tudo que ele ia passar, toda a dor que ele ia passar antes que ele fosse ser traído por Judas ou antes de ser entregado a Afonso Pilatos para ir dar procedimento o seu julgamento. O que acontece? Em primeiro lugar, Jesus sentiu a dor da traição, porque a traição, antes de acontecer, ele sentiu a dor da traição, porque a traição, ela gera um sofrimento. Ser traído por alguém que está junto de você é uma dor muito grande. É uma dor irreparável que você não imaginaria que aquela pessoa pudesse lhe trair. Um dos seus discípulos, que foi Judas que traiu ele sentiu aquela dor. A dor da traição. Muitas das vezes a gente podia esperar, e Jesus podia esperar, vamos supor, Jesus podia esperar a traição de outras pessoas que não conheciam ele. Mas não, ele foi traído por alguém dos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele sentiu a dor da traição. Jesus sentiu a dor de ser julgado injustamente perante o Afonso Pilatos. Ele sentiu a dor da traição. Ele sentiu a dor de ser julgado uma coisa que ele não fez. Segundo, ele sentiu a dor da chicoteada que ele pegou, que não foi fácil. O chicote que eles bateram Jesus era 3 tiras de couro. O chicote tinha 3 tiras de couro. E na ponta do chicote ou tinha osso ou tinha ferro, que quando batia, travava e trazia muita dor e cortes profundos. Tudo isso ele sentiu. Ele sentiu a dor
do desprezo. Que a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo que não abriu sua boca. Ele sentiu a dor de carregar aquela cruz pesada. Ele sentiu a dor dos cravos. Tudo isso ele sentiu antes que ele fosse, que isso aconteceria. Ele sentiu, por isso ele estava orando: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. O que acontece? Jesus Cristo estava na carne. O que acontece? Ele estava no corpo físico. E o corpo físico quer fugir. O que acontece? A carne que estava nele pediu para fugir daquilo. Mas o Espírito era maior. A vontade de Deus era maior. A vontade de Deus era maior. A carne pediu para fugir. Jesus podia desistir naquela hora. Jesus podia desistir. Que Deus deu todo o poder a ele. Ele podia desistir. Mas naquela hora ele orou ao Pai. E disse: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Mas a sua, Senhor. Que seja feita a sua vontade. Jesus Cristo deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E isso nós temos que ter. Nós temos que deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. É isso que nós devemos fazer. Jesus disse. A Bíblia diz que o suor do seu rosto pingava com o rosto com gota de sangue. Ele sentiu tudo isso. Mas ele priorizou a vontade de Deus. Não a dele própria, mas a própria vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que Jesus morresse para nos salvar. Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. É a tua vontade que tem que ser feita. Que Deus nos abençoa e que Deus nos guarda nesse amor para sempre.